Muito bom, estamos. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso encontro maravilhoso, esse primeiro dia aqui do TEAR. E eu tô muito empolgada com isso, porque muita gente me falou que isso era uma loucura. Quem está aqui comigo desde o começo, que se lembra de quando aconteceu essa canalização, que se lembra de cada passinho que a gente foi dando aqui na terapia Ecos, sabe o quanto eu insisti, sabe o quanto eu me esforcei para que isso aqui desse certo, para que isso aqui funcionasse. E a gente conseguiu. Hoje, né, 3 anos quase depois do surgimento da terapia Ecos, a gente conseguiu fazer com que muitas pessoas entendessem do que se trata, vivessem transformações profundas com essa terapia. E nós temos vocês aqui, as guardiãs que fizeram tudo isso acontecer e que ainda fazem isso acontecer, com mais guardiãs chegando para compor esse grande exército. E essa nossa aula, ela vai servir para que vocês tenham certeza do chão que vocês estão pisando. Essa aula, ela vai servir para orientar vocês durante os próximos 1 ano e meio que nós estaremos aqui juntas. E é bastante tempo, mas não se preocupem, porque eu tenho estratégias para que vocês se mantenham ativas durante todo esse processo, mesmo sabendo que a terapia Ecos é propriamente dita uma terapia que tem uma energia própria, que tem sua própria vibe e que chama vocês, que inclusive chama novamente para compor esse clã, mas eu tenho certeza que isso que eu vou trazer aqui para vocês vai ajudar vocês a se lembrarem, vai ajudar vocês a refrescarem a memória, a terem certeza de tudo isso. Então, eu quero começar aqui lembrando da construção da canalização da terapia Ecos, que aconteceu em janeiro de 2023, e de lá para cá, muita coisa mudou, houve muita transformação. Naquele primeiro momento, naquela canalização, eu gosto sempre de lembrar que eu nem sabia que aquilo podia acontecer, que eu não sabia o que era uma canalização, que eu vivi um processo praticamente de olhos vendados, sem saber o que estava acontecendo comigo, e eu tive que ir buscar informações para conseguir entender o que era aquilo. Meu Deus, será que eu estou pirando? Agora é CAPS, e graças a Deus não deu CAPS. O que estava acontecendo ali, na verdade, era um processo, uma grande transformação, que muitas de vocês que estão aqui viveram juntas comigo. Foi assustador, virou minha vida de cabeça para baixo, todos vocês se lembram. E eu não entendia no começo exatamente do que se tratava aquilo, e eu levei algum tempo para compreender que a terapia Ecos, ela surge como uma alternativa tangível às terapias familiares conhecidas já no mercado. E aí a gente consegue, através dessa terapia Ecos, tornar o que antes era invisível, o que ficava no campo, o que era impalpável, a gente consegue transformar isso em algo visível, em algo tangível, através das ferramentas que nós desenvolvemos aqui, através desses materiais que auxiliam vocês a mostrar para esse cliente exatamente o que é que está acontecendo, além disso, fazendo com que não seja apenas visível, seja tratável. Porque até então, o que a gente tinha era apenas o acesso ao conhecimento daquele padrão de repetição. Então, a gente tinha terapia familiar? Claro que sim, nós temos há muitos anos, né, de várias formas. Mas a gente não tinha nada que unisse
tantas ferramentas, que unisse tantas maneiras de acessar esse conhecimento e que desse para a gente uma amplitude tão palpável e tão clara, né, como fica, além do tratamento que faz com que essa transformação realmente aconteça, né? A terapia ECOS, ela vem, então, como essa terapia que não deixa margem para dúvida. Todo mundo que já passou por uma sessão da terapia ECOS, todo mundo que já acompanhou um atendimento com a terapia ECOS, percebeu que os resultados gerados são realmente mensuráveis. A gente consegue perceber, a gente consegue comprovar, e o feedback que eu mais recebo de cliente que passa em terapia ECOS, não só comigo, mas também com as alunas, o feedback que é mais comum, né, a fala que é mais comum desses clientes é, depois da gente ir lá e desvendar tudo aquilo que está acontecendo, elas vêm dizendo, realmente existe uma história assim na minha família. Por quê? Porque a gente traz algo que já é de conhecimento dessa pessoa, só que ela esqueceu. É de conhecimento dessa pessoa, mas isso está lá nos segredos de família. Às vezes, essa pessoa ouviu falar alguma coisa quando era criança e ela nem se lembrava mais. E aí ela encontra esse padrão. Na terapia ECOS, ela se lembra de já ter ouvido falar, de já ter vivido esse processo. E aí ela traz essa fala. Realmente, na minha família, essa história existe. Muitas vezes essa pessoa não se lembra, muitas vezes essa pessoa vai buscar, porque é uma orientação de quando a gente trabalha com a terapia familiar. Quando a gente encontra as questões, a gente fala para esse cliente, olha só, agora você precisa ir buscar, você precisa ir perguntar para os seus pais, para os seus avós, para os mais velhos da família, se isso aqui faz sentido. Porque muitas vezes, para a gente que está guiando a terapia, não faz o menor sentido. Menor. A gente olha para aquilo e fala, gente, que história muito sem pé nem cabeça, como é que pode? Será mesmo? E aí depois vem o cliente dizendo, é isso mesmo. Aconteceu, foi realmente do lado paterno ou do lado materno, foi realmente com aquele bisavô, com aquela bisavó, então a gente consegue ir muito longe. E aqui, então, a gente consegue se diferenciar, principalmente da constelação, que hoje talvez seja a terapia mais forte em relação aos tratamentos familiares que nós temos aí, né? As causas de repetição de padrão e outros bloqueios que podem acontecer. Mas enquanto na constelação a coisa ela fica toda meio enuveada, talvez, e muitos terapeutas têm dificuldade, têm um grande desafio em trazer para o tangível. Fica no campo, consegue acessar o campo, chega na questão, mas e aí? O cliente, muitas vezes, fica vagando nesse lugar do sutil e ele não consegue integrar aquilo. A gente entende que a constelação é uma potência, senão ela não existiria até hoje, crescendo cada dia mais. Mas a gente também entende que ela é uma via sutil demais, e que muitas vezes aquele cliente está buscando alguma coisa que seja mais clara, que seja, que ele consiga buscar uma prova, talvez. Os nossos clientes, muitas vezes, eles precisam das provas. Eles precisam agir no racional e no mental, porque eles não chegaram no lugar em que nós, terapeutas, chegamos de conseguir ter essa percepção da energia, do campo, de quanto aquilo realmente está ali presente. Para o cliente, aquilo continua não existindo. Então, quando a gente vem com ECOS, a gente chega num ponto de conseguir mapear dentro dessa árvore genealógica quem fez, como fez, por que fez, para que fez, por que o meu bisavô ia fazer um acordo de
escassez de dinheiro. Por quê? E aí, a gente até encontra por outros meios que houve o acordo da escassez, mas o seu cliente, ele precisa absorver isso de uma forma inteira e completa. E aí vem as situações sendo reveladas. Exatamente qual é. Gente, eu já consegui aqui chegar em questões que estavam há 5 gerações atrás, 6 gerações atrás, se repetindo loucamente na história familiar. Cara, encontrar uma raiz dessa, você precisa ter ferramenta para fazer isso, porque senão você não chega. A resposta está ali, ela está no campo, mas a gente precisa trazer ela para um universo mais concreto. Então, essa terapia Ecos, ela conseguiu se consolidar através dessas ferramentas que foram criadas e principalmente do tratamento que é feito usando o Corindu. Então, quando a gente vai para o rompimento daquelas questões familiares, daqueles padrões familiares, usando o acordoamento energético e o Corindu, a gente faz a coroação desse atendimento. A gente trata esse cliente aonde ele consegue enxergar que algo está sendo feito. A gente está cansada de saber que tudo é energia e que a nossa mente, ela cria primeiro para depois tornar aquilo real. Se esse cliente está enxergando o tratamento acontecendo, aquele rompimento sendo feito com fogo, com aquele processo que algumas de vocês já conhecem, muitas de vocês já viram no meu Instagram, vocês já viram vídeos, vocês já me viram mostrando isso. Aquilo ali tem o mesmo efeito dessa pessoa tomar uma atitude concreta, porque o cérebro dela está entendendo que algo prático foi feito. E se algo prático foi feito, ela enxergou, o cérebro dela absorveu, vai ser muito mais fácil integrar toda essa energia que acompanha esse processo. E aí sim a gente vê o efeito, a transformação realmente acontecendo. A terapia Ecos, ela veio evoluindo. Em 2024, para compor essa técnica do rompimento dos padrões e dos acordos do passado, chegaram os arquétipos ancestrais. E aí a gente vai falar daquele nosso famoso oráculo, a gente vai falar de toda a composição dele, das fases da vida, crianças especiais, mas principalmente dos 14 ancestrais, pais, avós e bisavós. Cada um deles com suas potências, suas virtudes, suas habilidades psíquicas, sua atuação nos corpos sutis e, inclusive, cada um deles com a sua sombra, da mesma forma que os arquétipos de Jung funcionam. A partir de arquétipo, a gente entende esse pacote de informações que já está no inconsciente coletivo. Então, a gente consegue acessar, frequenciar, a gente consegue ativar esse arquétipo na nossa vida. E nós temos arquétipos de sabedoria, de mudança de ciclos, de melhoras financeiras. Nós temos arquétipos praticamente para todas as virtudes que nós temos. E nós conseguimos usar hoje esses arquétipos através de ativações e frequenciando tudo isso e complementando o nosso tratamento com o nosso cliente. Então, se eu estou tratando um cliente que está com questões financeiras, apareceu lá no atendimento Ecos dele, questões ligadas principalmente com o bisavô paterno, pai do avô paterno. A gente já sabe que a questão financeira, ela não está apenas abalada através de acordos que foram firmados, mas também na raiz da onde vem essa virtude do dinheiro para toda a família. E quando a gente movimenta um peãozinho nesse tabuleiro, quando a gente
trata e ajuda uma pessoa dessa família, toda a família vai ser tratada junto. Isso vai reverberar, isso vai vibrar para toda a família também. Então, muitas vezes, as pessoas chegam aqui e falam assim, eu queria muito da sua ajuda para cuidar do meu filho. Cuida de você, porque quando você cuida de você, você consegue levar isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pais, para os seus avós, se eles ainda forem vivos. Você consegue ajustar toda essa energia na família. Esses arquétipos, eles abriram novas possibilidades. Eles permitiram que eu desenvolvesse aqui mesas acessórias. E hoje a gente tem, por exemplo, aqui a mesa Glow, que é essa mesa aqui, que ela é uma mesa com toda a energia do arquétipo do pai e do avô materno, que trabalha a autoestima principalmente. Trabalha outras questões ali? Sim, mas ela é uma mesa de autoestima e de tratamento da aura. Então, a gente vai tratar a aura desse cliente e olha só, isso pode ser utilizado ou você não precisa utilizar. Isso vai muito do que cada uma de vocês busca de aprimoramento dentro dessa técnica. A gente tem, então, uma pausa em 2025. 2025 foi o ano que nós decidimos fazer esse momento de silêncio com a terapia Ecos, porque eram muitas coisas acontecendo, muitas ferramentas, muitos materiais. A gente percebeu que ela se tornou uma formação custosa para a maior parte das terapeutas, e a gente resolveu se recolher e pensar em uma solução para essa questão. Porque a gente tem várias mulheres, várias terapeutas que desejavam muita formação completa, mas elas acabavam desistindo no meio do caminho. Porque você vai faz uma formação de 1.000, depois faz uma formação de 2.000, depois faz uma formação de mais não sei quanto, e daí a hora que você vai ver esse montante, ele vai ficando pesado. Muitas de vocês não tinham limite no cartão de crédito para fazer formações de valores mais elevados. E a gente veio buscando soluções em 2025, enquanto a gente trabalhava com os negócios voltados para terapeutas, lá no perfil Nanda Kimit. Então, a gente foi trabalhando outros pilares e a gente foi trabalhando no off, no bastidor, com a terapia Ecos. E aí veio a canalização da mesa Glow, por exemplo, no meio do caminho. E vocês sabem que quando a gente canaliza alguma coisa, a gente não pode guardar. A gente não pode enterrar esse negócio em algum lugar. Sabe por quê? Porque rapidamente você vai ver alguém trazendo algo muito semelhante para o mundo daquilo que você canalizou. E isso acontece por quê? Porque a egrégora, a espiritualidade, está sentindo a necessidade de entregar a ferramenta para o mundo e ela vai entregar essa ideia para várias pessoas que estiverem dispostas e disponíveis a colocar ela em ação. Se você disser não, com certeza alguém vai dizer sim. E com certeza outras terapeutas acessaram esse mesmo conhecimento. Provavelmente, nós, nos próximos anos, talvez, vamos nos deparar com outras mesas, outros materiais, outros formatos de atendimento que também fazem o tratamento de autoestima, de glow pessoal. Por quê? Porque ela chega para várias pessoas, mas a nossa forma de interpretar a canalização que está chegando, ela é única, porque ela também está associada com as nossas experiências pessoais, profissionais, e aí cada uma vai colocar isso no mundo de uma maneira diferente, e todas úteis, todas trazendo resultado também. Esse 2025 foi doloroso, gente. Teve até aqui quem escreveu que ele foi um ano sabático para muitas pessoas aqui. Ele foi um ano de finalização de um ciclo de 9 anos. Ele foi um ano onde a vida de muita gente bagunçou, onde a gente sentiu até uma certa paralisação,
a gente sentiu que a engrenagem não estava querendo ajudar, mas acabou esse 2025 abençoado, com a glória de Deus, estamos em 2026, passamos o carnaval, agora a roda volta a girar engraxada, e a gente vem, então, a partir de agora, com todo esse movimento do foi eita atrás de vixe, exatamente. E aí eu venho com a terapia Ecos, agora em 2026, num movimento de expansão. Vocês já sabiam que eu queria expandir a técnica, vocês já sabiam que eu queria expandir esse conhecimento, que eu queria que mais pessoas pudessem ter acesso, e eu precisei criar um novo modelo para entregar isso para vocês, para que vocês realmente conseguissem fazer a formação completa e se tornarem guardiãs completas, com a formação toda, sem dúvida alguma, de qualquer coisa que pudesse estar acontecendo no meio de um atendimento de vocês. E aí, esse formato, que é a escola de guardiãs ancestrais, que vem abrindo suas portas, né? Abrindo seu ano letivo com o Tear Ancestral, vai garantir que você receba todo esse pacote de informação na sua totalidade. Então, desde a trilha, que é o conhecimento do uso mais básico aqui da nossa ferramenta inicial, que é o oráculo dos ancestrais, até vocês chegarem lá no portal, utilizando a mesa Ecos. E aí, a gente não consegue fazer isso num tempo reduzido. Não tem como eu entregar uma formação com todas essas informações para vocês em 6 meses. Porque vai ficar tanta informação acumulada, vocês vão se tornar obesas em ecos, e vocês não vão conseguir colocar isso em prática. Então, eu juntei as coisas para fazer esse formato ficar mais acessível para vocês. Dividi o conhecimento em 18 meses. No TEAR, vocês recebem todos os materiais. Primeiro material que vocês vão receber é o oráculo, esse oráculo dos 14 ancestrais. Então, tá aqui, bonitinho, ele já está em produção. E dentro do Tear Ancestral, vocês recebem alguns presentes, vocês recebem materiais que eu estou testando. Por quê? Porque vocês vão ser meu termômetro. E o primeiro material também já está sendo produzido, que é o nosso oráculo de pintar. Então, ele parece uma coisa boba, mas ele é uma ferramenta que vai te ajudar a entrar em conexão. Vou mostrar aqui também. Entrar em conexão e ativar cada um desses ancestrais aqui. Ele é uma ferramenta que tem essa carinha de criança, mas que não é à toa. Porque quando a gente ativa a nossa criança interior, a gente faz com que os nossos processos de cocriação aconteçam com uma fluidez e uma facilidade muito maior. Então, esse, por exemplo, é um produto que ele não está sendo vendido ainda em lugar nenhum aqui, porque eu quero que vocês testem. Eu quero que vocês sintam se isso faz sentido. Eu quero que vocês percebam se vocês vão realmente conseguir frequenciar essa energia. Então, vocês recebem esses 2 materiais de cara. A gente já falou sobre alguns outros materiais que chegarão até as mãos de vocês, mas que eu não vou revelar. Eu quero que esses materiais extras sejam surpresas agradáveis para vocês. Nós temos programado 4 envios de materiais, um para cada módulo dessa formação. O último material que vocês recebem é a mesa, é o portal.
justamente porque sem esse pacote de conhecimento, vocês não conseguem nem utilizar essa ferramenta tão importante, né? Uma outra coisa que eu quis garantir aqui no TEAR é que vocês teriam o suporte e o acompanhamento necessários para que vocês realmente consigam colocar tudo isso para jogo, para que vocês realmente consigam aplicar tudo que vocês vão aprender. Então, além de vocês terem um grupo onde vão acontecer as trocas entre vocês, nós vamos ter as aulas quinzenais. E aí, vocês receberam o caderno cronograma com detalhes, gente. Eu fiz questão de montar esse caderno cronograma todinho no detalhe, para ninguém se perder, inclusive eu. E nesse caderno, vocês vão encontrar um pouquinho aí do que é a terapia EPOS, vocês vão ter uma parte importante mostrando as datas de envio de cada um dos materiais, o período de cada um dos módulos, vocês vão ter detalhes, inclusive, dos materiais de vocês, né? O que é que chegará às suas mãos, mas o mais importante são esses cronogramas mega detalhados que começou na data de hoje. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos discutir clã familiar, núcleo familiar e campo morfogenético. Ai, Nanda, mas eu já tenho esse conhecimento. Todas as vezes que você aprimora mais, assiste uma nova aula sobre isso, você aprende algo mais. Você recebe alguma informação nova. Absorve melhor aquilo que você estava estudando ou usando na sua terapia. E cada uma dessas aulas, cada um desses encontros, ele foi desenhado para garantir que você vai passar por todos esses módulos com todo o conhecimento necessário e com toda a prática necessária para fazer os seus atendimentos. Então, aqui, logo depois desse encontro do dia 18, você já vai conseguir fazer os seus primeiros atendimentos com oráculo, caso você ainda não tenha feito nenhum dos módulos aqui da terapia EPOS. E você vai ver que a cada módulo que a gente for passando, eu vou avisando, você já consegue fazer esse tipo de atendimento, você já consegue fazer o mapeamento ancestral, você já consegue fazer um mapa do ano, você já consegue fazer um atendimento de rompimento de padrões, você já consegue, eu vou sempre te avisar, porque a gente vai percorrer isso juntas. Sempre temos que ter a mente aberta e pensar o que mais posso aprender com isso, exatamente. E a gente também precisa lembrar que tem pessoas aqui que já tiveram esse conhecimento, mas que tem pessoas aqui que ainda não acessaram esse conhecimento. Então, aquela brincadeira, né, que eu falei, olha só, vai começar o nosso ano letivo, preparem seus materiais, preparem suas canetas coloridas, seu caderno novo, é isso aqui. Eu quero que vocês se certifiquem de que vocês vão acompanhar esse cronograma e de que vocês vão separar esse tempinho aí em cada um desses encontros para assistir essas aulas. E mais do que isso, vir para a aula já com aquilo que está liberado na plataforma, visto por vocês. Trazer essas dúvidas que vocês possam ter sobre aquilo que vocês já estão assistindo e que está gravado na plataforma. Eu vou liberando para vocês também workshops, desafios. Vocês, conforme forem passando, semana após semana, mês após mês, vocês vão tendo outros materiais e outras ferramentas liberadas para que vocês possam usar.
Nesse primeiro módulo, sussurros e desafio solear. O desafio solear, por exemplo, ele é um desafio que você vai poder trabalhar com ele logo depois que você fizer esse workshop. Porque você já vai ter o conhecimento desses arquétipos, você já vai estar sentindo como é que você consegue trabalhar com essa árvore genealógica e você já vai poder oferecer esse serviço. Então, vocês vão encontrar no material de vocês cada módulo, todas as datas. Eu busquei já fazer as datas de uma forma que vocês conseguissem, que a gente conseguisse não pegar feriado. O dia ajuda, né? O dia da semana, ele é fixo, ele é quarta-feira, às 6 da tarde. Raramente nós vamos fazer alterações de horário, é só quando realmente a aula for muito extensa ou quando houver uma necessidade maior. Então, vocês conseguem se organizar muito melhor. E eu montei de uma forma que os principais feriados ficassem realmente de fora e que, inclusive, a virada do ano não fosse o empecilho também para o nosso curso. A Jéssica, ela não gostaria de trabalhar com oráculo, e sim aprender a tirar para si própria como um guia para o dia a dia. Sim, Jéssica, toda essa formação, ela é voltada para as mulheres que desejam ser terapeutas para fora, mas também para quem deseja se tornar guardiã da sua própria família. Então, você pode fazer a formação completa se você sentir que isso vai ser bom para você, mas você também pode fazer só a formação do oráculo. E aí, a Pamela, a Jéssica, ela pode te chamar e te mostrar esse outro caminho, que é uma forma mais simples e que vai atender aquilo que você deseja nesse momento, tá? Muito bom. Seguimos, então, com a ponte. Vocês recebem mais um tanto de material e eu quero que vocês prestem atenção nas aulas que serão entregues nesse módulo para vocês, para que vocês vejam o quanto a gente foi aprofundando a terapia Ecos. Aqui vai entrar genograma, ecomapa, psicogenealogia, vai entrar as questões de repetição de padrão e reparação no sistema, para que vocês consigam compreender melhor tudo isso, para que vocês realmente, quando eu falo, né, você vai sair fluente em ancestralidade, é disso que eu estou falando. É para que vocês realmente saiam sem dúvidas daquilo que você está colocando em prática, tá? Ah, nada significa que eu vou fazer esse curso, eu vou poder trabalhar com psicogenealogia? Não significa isso, porque nós usamos algumas bases da psicogenealogia dentro da terapia Ecos, e não a psicogenealogia na sua totalidade, né? Não é isso. Mas você vai ter bastante conhecimento sobre termos e muitas coisas que a gente usa aqui também. A gente vai falar sobre psicossomática. O módulo da ponte, ele é esse módulo que antecede os rompimentos de acordos. Então, ele precisa ser bastante intenso para que vocês não tenham nenhuma dúvida, e na travessia é quando você realmente vai estar apta a trabalhar além dos arquétipos ancestrais, além do oráculo, você já vai conseguir fazer o rompimento propriamente dito, e aqui a gente já vai trabalhar alguns outros temas com mais workshops sendo liberados para vocês, mais imersões. O material que vocês vão receber, ele já é um material diferente, porque ele já vai... vocês vão receber os cones para colocar tudo isso em prática também, para colocar os divórcios e colocar o acordoamento energético em prática. Inclusive, vocês podem usar para fazer os atendimentos que vocês já vão estar trabalhando e vendendo, né? Se vendendo essa sua abordagem.
Quando a gente chega no portal, a gente fala sobre temas ainda mais intensos e ainda menos falados por aí, porque aí a gente já vai trabalhar, propriamente dito, com esse portal que recalibra o destino dos nossos clientes, né? Então, a gente vai falar sobre traumas coletivos, sobre linhas do tempo, acordos de outras formas, a própria psicomagia que a gente utiliza o tempo inteiro aqui, para que esse cliente tenha essa percepção de que um tratamento está acontecendo e muitas outras coisas, mas a gente volta a falar de arquétipo também, falando do sincronário. E aí, esse caderno cronograma de vocês, ele tem todos os detalhes de envios de materiais e de aulas para que vocês não se percam em nenhum momento ao longo de todo o curso. Agora, a parte mais especial que eu fiz questão de acrescentar aqui para que você tenha certeza de que você vai conseguir colocar tudo isso em prática, é uma edição especial do nosso programa de aceleração Bellatrix. Então, no @NandaKimit, a gente fala sobre negócios terapêuticos. Como é que eu faço marketing? Como é que eu faço dinheiro? Como é que eu chego no cliente? Como é que esse cliente chega até mim? Como é que eu me comunico para conseguir fazer essa troca? A partir do módulo da travessia, ou seja, a partir de junho ou julho, eu vou abrir uma edição especial do Bellatrix com vocês. O programa de aceleração, ele é um programa para terapeutas aprenderem o básico do marketing, não só o básico, um pouquinho mais, mas para conseguir estruturar o seu negócio logo de cara. E vocês vão receber esse conhecimento porque é justo que vocês entendam não só da técnica, mas também do que fazer com isso. Como levar isso para o mundo. Não adianta eu formar várias terapeutas maravilhosas e poderosas aqui que estão prontas para sair atendendo e transformando vidas se vocês não vão conseguir acessar essas vidas. Então, eu estou trazendo para dentro dessa formação esse algo a mais para auxiliar vocês nesse processo. Para vocês terem uma ideia, hoje, o programa de aceleração Bellatrix, o valor dele é de, se eu não me engano, 1.997. Só esse programa. Nanda, por que você está colocando esse programa aqui dentro da formação? Porque eu quero garantir que isso daqui vai longe. Porque eu quero garantir que essa turma, principalmente, essa primeira turma do TEAR, saia daqui abastecida, não só de conhecimento, mas de muita energia de ação. Para que vocês realmente entendam que é possível fazer isso daqui dar certo. Então, vocês vão ter esse suporte de marketing aqui, sim, em uma edição especial Ecos. Por quê? Porque, já que todo mundo vai estar falando do mesmo formato de terapia, fica muito mais fácil eu trazer para vocês informações de como fazer os posts, de como fazer os reels, de como se expor ou não se expor, mas de como conversar com essas pessoas interessadas na sua terapia e fechar esses negócios só usando a terapia Ecos. Fica muito mais fácil. Então, vocês vão ter acesso a esse conhecimento. É importante que vocês assistam o primeiro módulo que está lá no nosso cronograma, lá no nosso, na nossa plataforma. Por quê? Tem documentos importantes lá que vocês precisam acordar. O grupo de WhatsApp, que será esse nosso grupo que nós vamos trocar mensagens e que eu vou abrir ele em breve para que vocês possam se conhecer melhor, para que vocês comecem a formar esses laços, para que vocês troquem informações, troquem atendimentos, enfim. Ele vai ser aberto e o link desse grupo está lá na plataforma. Lembrem-se de manter esse material organizado.
lembrem-se que cada vez que a gente tiver um novo encontro, aqueles 15 dias anteriores, eles terão servido para que você assista o conteúdo que está liberado. Para que você consiga chegar nessa aula e falar, Nanda, não entendi isso aqui, me ajuda. Porque você consegue manter o seu ritmo dessa forma. E a egrégora toda vai conseguir caminhar nesse mesmo ritmo. Por isso que é tão importante essa energia da gente estar ao vivo, quinzenalmente. Por isso que é tão importante vocês estarem acompanhando todo esse processo, todo mundo junto ali dentro. Porque vocês também vão se fortalecer e vão se conhecer cada vez mais e provavelmente encontrarão almas gêmeas dentro desse grupo, talvez encontrem, formem laços de amizade que vão durar por muitos anos também. Mantenham também o seu material organizado. Então, vocês vão ver que a cada módulo, dentro da plataforma, vocês têm materiais que vocês podem baixar e imprimir, mas vocês também vão receber muitos materiais. Vocês vão receber mais de 50 ferramentas terapêuticas na casa de vocês. Então, se você tiver dúvida da necessidade da impressão de um determinado material, você pode perguntar lá no grupo, que eu estarei presente de olho nesse grupo constantemente. Então, ele é um lugar onde nós também temos esse ponto de contato. Vocês não ficam abandonadas entre as aulas ao vivo, não se preocupem, tá? Bora para as dúvidas. Antes de eu abrir aqui as dúvidas para vocês, eu quero deixar claro que se você ainda não ingressou no TEAR, você ainda pode entrar. Eu vou deixar o link no vídeo do YouTube, que vai estar disponível por um período. Vou deixar esse link lá nos meus stories, no Terapia Ecos. Vocês recebem esse link também nos grupos de vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e não tiver um link para você adquirir o TEAR Ancestral, significa que as matrículas fecharam. Mas você vai encontrar um link para uma lista de espera. E aí você pode entrar nessa lista que em julho de 2026, daqui a alguns meses, nós pretendemos abrir, nós temos essa previsão para abrir uma segunda turma nesse mesmo modelo que você está vendo aqui. Quem está ao vivo ainda consegue fazer a inscrição no TEAR com os bônus de estreia. Quem vai entrar na lista VIP vai ter bônus, os mesmos bônus? Não vai, óbvio, né? Vai. Alguns materiais que vão ser testados poderão entrar, alguns materiais poderão não entrar. Então, quem está aqui nessa turma inaugural, nessa turma fundadora, né? Como eu disse, a trama fundadora do TEAR vai receber tudo, porque vocês sabem que eu não tenho dó de entregar. Bora abrir, então, para as dúvidas, meus amores. Alguém quer trazer algo? Manda ver. Para você que está aqui no Instagram, a gente se encontra na próxima. E aí? Nada? Tudo sob controle? Uia? Rapaz, bati recorde, hein? Nem levamos 3 horas aqui. Meu Deus, que coisa boa. Muito que bom. Então, sejam todas muito bem-vindas a essa nova egrégora que nós estamos formando. Quem já passou por aqui, está reciclando, seja bem-vinda de volta. Quem ainda, o arroba do Insta, Jéssica, é o arroba Terapia Ecos, tá?
quem está vindo aqui por uma primeira vez, ou já tinha feito trilha, ou fez a ponte, agora vai pegar o pacote completo, divirta-se, tenho certeza que vai ser incrível. Essa egrégora, ela tem uma força mágica, não é à toa que quem já viveu a energia dessa egrégora quer vivê-la de novo, porque sabe que transformações acontecem a todo momento, aqui durante todo o período, e é uma coisa muito maluca, e eu estou muito feliz de receber vocês. Nós já somos mais de... não sei, perdi as contas já. Eu acho que nós estamos... é doido, porém divertido, é doido, tá vendo? Nós estamos com 15 mulheres matriculadas, 17 mulheres matriculadas, uma coisa assim já, gente. Então, nós temos já uma egrégora de peso e nos próximos 15 dias nós ainda estaremos recebendo outras futuras guardiãs. Jéssica, esse 15 mulheres, como ela confirmou aqui. O Pam, chama a Jéssica para conversar com ela para passar os detalhes, e inclusive o caderno cronograma, se ela quiser acompanhar os detalhes. Mas é uma formação de 18 meses, essa que você está assistindo aqui, com um valor de 247 mensais. Então, não tem essa de pegar o limite do cartão, é mensalidade de escola, como se você estivesse pagando uma mensalidade de uma escola, de qualquer outra coisa, também para facilitar esse processo de pagamento de vocês. Meus amores, estou muito feliz, as portas, aliás, os fios desse tear já estão se organizando. No nosso próximo encontro, a gente já vai colocar a mão na massa real aí com esses conhecimentos tão importantes que são a base e a estrutura da terapia ECOS. E a gente se encontra, então, em 15 dias. Em breve, o grupo de vocês estará aberto para essa loucura toda começar. Ó, beijocas, meus amores. Ai, como eu estou feliz com vocês aqui.